E para escrever um novo capítulo, o Palmeiras terá que quebrar um tabu, tá bom? Porque o Flamengo não perde há 9 jogos para o Alviverde. Vitórias do Flamengo, 5, empates, 4, gols do Flamengo, 17, gols do Palmeiras, 7. A última vitória, William Tavares, foi em 2017. Então tem muito tempo que o Palmeiras não consegue vencer o Flamengo. A gente tem uma baita equipe lá no Uruguai, mas a gente também tem uma seleção aqui no nosso estúdio. Um tio carequinha, inclusive. Ele tá aqui. Aqui? Ele tá aqui. Perdeu a passagem e veio aqui no Sport Center. Ele vai dar uma passadinha aqui e depois dá tempo dele chegar lá. Eu quero meu ingresso, quero meu ingresso pra ir pro Uruguai. Tô topando. Eu lancei o desafio, né, Mari? Eu lancei o desafio. Falei, a gente tem que trazer o tio carequinha aqui. Tá aí, tudo bem, tio carequinha? Tudo bem, William? Bom dia, tô acostumado a falar boa noite. Bom dia você. Bom dia. Bom dia, Presida. Bom dia, Mari. Um ótimo dia, fã de esportes. Chegou o dia, na verdade, né? Então é uma ansiedade muito grande para a gente poder observar essa final e tudo que ela mostra, porque ela mostra muita coisa, né? Ela mostra da administração diferente, ao campo que é diferente das duas equipes, aos elencos, ao barulho das torcidas, enfim, tem muita coisa. A gente falaria aqui até amanhã, sem contar o jogo que vai acontecer ainda. Sem contar a bola que vai rolar. Mauro, tudo bem? William, Mari, tio Carequinha, eu participei aí da vaquinha, tá? E boa tarde, que já passamos do meio-dia, é verdade, tá bom? É verdade. Um abraço enorme ao fã de esporte que vai nos acompanhar. É muito tempo para forças tão iguais, aí, tão próximas, tão iguais, o Palmeiras ficar com esse jejum aí. Mas acho que isso não tem nada a ver com o jogo daqui a pouco, viu, William? É mesmo? Eu acho que não entra em campo, não. Ontem até eu falava com o Silas de toda vez que eu ia enfrentar alguém que eu estava ganhando há muito tempo, eu jogava mal. E aí, quando eu ia pegar alguém que eu melhorava. Então, assim, é muito Depende relativo. de cada jogador, né? Depende. Ninguém vai chegar lá agora, então já perdi e vamos perder mais uma, desde 17 que a gente não ganha. Não existe isso. E tem retrospectos de copo meio cheio, copo meio vazio. O Palmeiras não ganha 9 jogos ou 4 anos. Ou seja, o Abel não ganhou ainda. Não. Vários desses jogadores que estão no Palmeiras também não ganharam ainda. Pois é, mas o Abel já ganhou 2 vezes do Renato e perdeu só uma. Então, se ele falar assim, eu quando enfrentei o Renato, eu ganhei. Foi campeão, inclusive, né? Ganhou. Copa do Brasil. Copa do Brasil 2 vezes. Sim. Era o Grêmio, né? Não ganha tal. O Abel também não ganhou do Atlético Mineiro. Não ganhou. Mas passou. Então, aliás, o Abel, em cima do Cuca, também é outro, né? Já ganhou Libertadores em cima do Libertadores Cuca e semifinal de eliminou Libertadores. agora também. Não ganhei desse, não ganhei daquele, mas passei do Atlético sem ter ganho. Então, assim, acho que tá tudo muito igual, a gente nessa ansiedade. Quando eles se classificaram, faltavam quase 60 dias, né? Era 2 meses. Chegou a hora, gente. Daqui a pouquinho chegou o dia, William. Agora, diz uma coisa, Zupac, mas não tem uma coisa diferente nesse confronto, nesse tabu? A gente fala de tabu há 10 anos, então tem jogador que já parou, que já não está mais aí e tal, e jogador atualmente que não tem nada a ver com tabu. Mas esse tabu, por ser um tabu muito atual, um tabu aí de 4 anos, a maior parte desses jogadores aí estão vivendo esse tabu, jogadores do Palmeiras. Sim. Será que não está engasgado? Nesse caso não tem algo especial, não? Talvez tenha. Acho que um recorte mais recente, ele é mais verdadeiro para análise para mim do que o tabu histórico. A última vitória do Palmeiras sobre o Flamengo foi em outubro de 34 e isso para mim não interfere no jogo. Mas eu acho que essa análise desse recorte atual, mais do que a mística do tabu ou o entalado do tabu, mas ele diz um pouco para mim sobre o encaixe da estratégia do Abel contra o Flamengo. Porque assim, o Abel é um técnico assumidamente estratégico, né? E acho que quando a gente pensa aqui nas maiores barreiras que o Abel ultrapassou no Palmeiras, sem contar os títulos, mas nas caminhadas, acho que foram as vitórias contra o River, na semifinal da última campanha, e a semifinal contra o Galo agora, que eram 2 times melhores do que o Palmeiras. E que esses confrontos demandaram do trabalho do Abel um trabalho estratégico muito forte. O Palmeiras ganhou por causa da estratégia do Abel. E contra o Flamengo, que também é um time superior do que o Palmeiras e tem sido superior já nesses últimos anos, o Abel não conseguiu ainda encaixar a estratégia perfeita. Eu acho que esse é um combustível muito grande para ele. Imagina que ele esteja há 2 meses debruçado no plano que ele fala, né, na estratégia, como é que ele pode, pela primeira vez, desbloquear esse Flamengo, ler um Flamengo que ele não conseguiu ler. Acho que isso é um desafio para ele. Mas esse tabu me mostra essa realidade. Até agora, o super estratégico Abel Ferreira não conseguiu aplicar a estratégia perfeita contra o Flamengo. Sabe que essa semana eu estava ouvindo o nosso grande colega, o PVC,
E o PVC citou um texto que ele leu do Abel. O Abel escreveu um texto num site falando que desde os tempos mais novos, quando o Abel jogava futebol manager, essas coisas, enquanto os amigos dele sempre queriam pegar os times mais fortes para comandar, o Abel pegava o Penafiel, times pequenos de Portugal, porque ele sempre gostou de ser o mais fraco e ter como desafio ganhar do mais forte. Hoje ele tem outra chance. Não que o Palmeiras seja fraco, mas o Flamengo é melhor do que o Palmeiras. E ele hoje vai ter mais uma chance de conseguir decodificar um time que até agora para ele Então, peraí, travado. você já está dando um indício aí do seu palpite lá para frente. Veja bem, calma, William, traidor, calma, Você já está caminhando, o Flamengo é um pouco mais forte e tal. Eu acho que o indício que ele está dando aí, e que eu tenho passado a semana inteira pensando, é se o Abel, que não conseguiu até agora encaixar um jogo contra o Flamengo, como está dizendo o Zupac, vai, entre aspas, inventar alguma coisa. Porque tá todo mundo dando aquele time normal, Zé Rafael e Felipe Melo ali no meio. Mas Mike, com surpresa pode ser, Mauro? Então. Será que ele tá nesses Três dois zagueiros meses? com Renan, com Felipe Melo no meio, sem Felipe Melo na zaga. Três volantes, sem Três Scarpa. volantes, sem o Scarpa. Sem o Scarpa, o que eu acho que seria ruim, porque o Scarpa, junto com o Veiga, é que fizeram, né, essa dupla que fez com que o time vivesse a melhor fase, mas... Como diz o Zupac, tá 2 meses que ele fala, pô, não encaixa, eu já joguei desse jeito, não deu. O que eu vou fazer? Aí ele pode, sei lá, querer inventar. Eu não vejo muito por quê. Sim. Até ontem eu comentava isso, falou, olha, o Renato do outro lado, e nós todos da empresa, nós estamos esperando esse Palmeiras aqui, linha de 4, os 2 aqui, que aí você pode mudar a posição, o Felipe vai voltar, terceiro zagueiro, mas vai jogar o quarteto ali, Gustavo. Será que ele está pensando em inventar? E aí aquela história, não sei, eu vou tirar o fulano aqui, vou jogar o Wesley lá, que ninguém está pensando, eu vou de Rony, Dudu e Wesley. Não sei. Talvez por isso, de 2 meses volta bem grande, né, no que a gente viu. E ele falou, eu tenho um plano, lembra? Eu tenho um plano. Então, mas a gente não vê esse plano, pode ser que ele mostre 1 hora antes do jogo. Eu acho assim, a gente passou esse tempo todo, a Arrascaeta vai jogar, o Felipe vai melhorar o joelho e tal, melhorou? Porque ontem ele falou assim, prepare-se, Felipe Melo, você vai jogar. Felipe joga, Não falou quantos minutos. No segundo tempo. Isso eu não sei. Você vai jogar. Eu até acho que ele vai sair de Felipe Melo. Acho. Mas eu acho que o Renato também acha, e todo mundo já acha. Então é Felipe Melo, Zé Rafael, Danilo espera, o Mike, fulano, Piquerez. Será que não está muito previsível isso? Será que na cabeça dele não está achando assim, pô, o Renato... E o mundo está sabendo que o meu time é esse. Pô, com esse jeito eu não ganhei deles. O que eu vou fazer agora? Só mudar posicionamentos ou mudar peças? Eu acho que a gente vai ter que esperar. Estou acreditando que esse time é o básico mesmo, que a gente está acreditando. Também estou achando. Olha lá, o Felipe lá, cheio de vontade de jogar. É interessante, porque se o Abel muda radicalmente o time, coloca um Wesley, porque na temporada passada, antes da partida da decisão da Libertadores, o Breno Lopes entra e faz gol. No jogo contra o Atlético Mineiro agora, do Campeonato Brasileiro, o Wesley entrou e fez o gol. Talvez pode ser um indício também de um jogador que ganha uma certa moral, também faz o gol. Fez o gol pelo Brasileiro. No Brasileiro. Libertadores foi o Verão. No jogo anterior da final. Mas é aquela coisa, né, Zupac? Se o Abel muda radicalmente ganha, é um gênio. Mas se ele muda e faz alguma besteira, pra que vai mexer no que tá certo? Profissão pardal. É colocar em xeque também a sua coragem e a sua audácia dele. A história do plano vira meme, né? E no caso do Abel, não acho que devesse ser assim, mas imagino que será assim. Se o Palmeiras não for campeão, se o Palmeiras jogar mal, e principalmente se ele se ele criar algo novo, e esse algo novo não der certo, inevitavelmente as cornetas vão soar, lembrando do que ele fez contra o São Paulo. Tá vendo? Tirou os titulares contra o São Paulo para fazer isso aí na final. Eu acho isso uma bobagem, acho isso um absurdo. Mas vai pesar, Mas conhecendo as cornetas como elas soam, infelizmente isso vai acontecer. Mas é o preço, é o ônus e o bônus desse cargo, sabe? E especialmente no caso do Abel. Porque assim, o jogo do Flamengo contra o Palmeiras é encaixar o seu jogo. O Flamengo joga para fazer o seu jogo. O jogo do Palmeiras contra o Flamengo é não só encaixar o jogo do Palmeiras, como impedir que o Flamengo encaixe o seu jogo. Que foi o que o Abel fez contra o Cuca, contra o Galo. A estratégia do Palmeiras não foi só fazer o jogo do Palmeiras. O jogo do Palmeiras consistia em anular o jogo do Galo. Essa era a estratégia. Por isso está saindo mais fumaça, com certeza, semana na cabeça do Abel do que hoje do Renato. Ele tem que o Renato era saber se impedir o jogo do Flamengo. Não, ele sabe que ele tem o Arrascaeta. Ele sabe que ele tem. Mas a gente tem uma dúvida. A gente não sabe por quanto tempo, a gente não sabe como será
será utilizado. Se ele começa, se ele Se entra. ele começa, ele entra, se vai de Michael no começo. Eu acho que basicamente é essa dúvida e que pode fazer diferença. É bom lembrar, é um jogo com prorrogação, pode ter, né? Pode pintar prorrogação. E aí, você deixa o Arrascaeta para o segundo tempo, de repente não dá para ele Mauro jogar a Naves, prorrogação. começo com o meu melhor, tento já ganhar o jogo no primeiro tempo. Quem é o meu melhor? É esse quarteto aqui. O Arrascaeta tá ali, ele tá. Vai aguentar meia hora, 60, 90. Já vou tentar. Eu vou guardar o Arrascaeta pro segundo tempo. Aí já tá o Palmeiras 2 a 0. faz 2 a 0 e aí o quê? Vou pôr o Arrascaeta para virar o jogo? Não, aí eu vou pôr o Michael. Claro. Aí eu vou fazer outra estratégia. Primeiro eu entro com o meu melhor. E o Arrascaeta faz parte do que eu tenho de melhor. Perfeito. Que é esse quarteto todo, essa memória tática que esse quarteto já tem. E vou lá pressionar, tentar aquela intensidade, mesmo que ele não esteja bem. Pô, deu. Ganhei o primeiro tempo, ou não ganhei, mas não deu para o Arrascaeta, ok, vou tentar uma estratégia do segundo tempo. Guarda o Arrascaeta. Isso o Palmeiras mete 2 contra-ataques lá e resolve o jogo. Vai chegar lá pro Michel e fala, Michel, vai lá e resolve agora, meu filho. Então, acho, assim, eu técnico começaria com ele. Mas é evidente que o Renato está conversando com ele, sabendo a minutagem, conversando com o médico, o bibibiu. O Bruno Henrique também, né? Bruno Henrique também. Não, são vários probleminhas, né? Vários pequenos probleminhas, A zaga não é entrosada. A zaga... Jogou pouco junto. Se A machuca. zaga não é entrosada e você tem um Rodrigo Caio que... Sim, alguém que se Sim. machuca. Não é um jogador muito. confiável fisicamente para um jogo De pra um 120 jogo só, minutos. mas ok, mas sim, jogaram pouquíssimo juntos, né? Bom, mas aí você tem que entrar com o Rodrigo Caio e Claro. Davi Luiz, aí não tem dúvida. E exato. precisa ver, a Mari lembrou bem, tem essa questão do Bruno Henrique também, né? Se ele vai aguentar o tempo todo também, como é que tá o Bruno Henrique, e aí que Mas você ele não faria? faz parte do melhor? Eu começo com ele. Sim. Puxa, dei um azar danado, machucou o Bruno Henrique, Arrascaeta. Pô, eu vou pôr o Vitinho, vou pôr o Michael, o Pedro. Rodrigo, vou pôr o Pedro. Sabe? o Pedro. Mas eu começo com todo mundo e, claro, acreditando que não vou perder 4, 5 machucados. Mas se eu perder 1 ou 2, ok, vou lá olhar pro banco, que é bom. O Michael tá lá, o Vitinho tá lá, o Pedro tá lá, ó. Porque é o seguinte, na Qualidade. atual situação do Renato, é melhor fazer o feijão com arroz. Porque o feijão com Sim. arroz do Flamengo é bem gostoso, é bem bom, hein? Aquela feijoada gostosa? Aquela feijoada, A feijoada. capricha, um negócio bacana. Tá Mas no louco. sabadão, né? Ainda mais no sabadão, né? No capricho e tal. Porque se ele faz o contrário, se ele faz isso que você está falando, essa é a minha opinião. Se ele faz isso que você está falando e dá errado porque ele lesiona e tal, ninguém vai cornetar. Pô, é isso, E né? tem uma Tem que diferença, entrar né? com o time principal e tal. Mas se ele começa o contrário e Se sai ele perdendo inverte- o jogo, aí o cara, pra que fez isso? E o Aí Renato ainda não é perde o um cara da Arrascaeta, estratégia, coloca o Arrascaeta no segundo tempo, vai pra prorrogação, ele não consegue jogar a prorrogação. Você queima mais uma substituição. E o grande mérito do trabalho do Renato no Flamengo, e embora as críticas sejam pesadas, algumas delas eu concordo, mas o trabalho tem méritos, claro que tem méritos. E esse grande mérito é conseguir colocar esses 4 chamados craques do Flamengo jogando bem juntos. E isso é muito visível. Se não os 4, pelo menos quando 3 deles estão em campo, é muito difícil o Flamengo ser inferior aos seus adversários. E a gente viu nessa reta final de Campeonato Brasileiro, antes do jogo de hoje, como a hora que eles se aproximam, com o Andrés vindo de trás, com o Michael jogando bem, já que o Arrascaeta segue fora, o time rende bem. Então, o que o Renato tem que fazer, o que o Renato não pode fazer, é criar nada. Porque não é da natureza do trabalho dele. A natureza do trabalho dele é conseguir juntar esses 4 e fazer com que esses 4 rendam próximo ao teto que a gente já viu. Essa é a grande virtude do Jogaram Renato no pouco Flamengo. esses 4 Libertadores esse Pouquíssimo. ano, Isaac. Acho que foram 10 minutos. O time ideal, acho que foram 16 minutos. Pois Com o é. Rodrigo Caio, com o Davi Luiz, com o Arrascaeta, com o Gabigol, olha isso. Foi contra o Barcelona, não foi? Foi contra o Barcelona.